Vamos lá, então. Então, aqui, ó, na metodologia, capturar vocabulário é uma coisa importante. Então, vamos pegar um material de apoio aqui, ó. Vamos criar aqui um material de apoio aqui para você. Ó, pontos importantes para levantamento e gestão de requisitos em um projeto. Bom, isso é importante. Então, primeira coisa é identificar, né, o vocabulário do projeto. Isso é importante, por quê? Eu sempre brinco com vocês a questão do embossing, né? O que é o embossing? Eu fui numa reunião que o pessoal falava de embossing, e aí no final o cara fala, e aí? Aí você fala, eu não sei nem o que é embossing. Então, a gente cria um documento de vocabulário, né? E esse documento, ele circula dentro do projeto para que as pessoas que vão entrando no projeto, eles consigam entender o que se fala ali dentro, né, de maneira formalizada. É usado, né, na prática, em alguns projetos outros não é, entendeu? Mas eu coloco aqui para a gente ter um parâmetro acadêmico, né, do que é o requisito. Localizar agentes e caso de uso, mano, isso é fundamental. Os nossos projetos, todos os nossos projetos, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, de novo. Na prática, né? Como funciona isso? Na prática é isso aqui, ó. Então, tem um projeto enorme com a SADA. A SADA, ela é dona da TV Globo na Minas Gerais, e ela tem e ela é a cara que comanda toda a parte de cegonheiros, de transporte de carga, de carros, né, de concessionárias pelo Brasil. 80% do transporte é feito pela SADA, né? Então, o que você está falando, Rubens? O que isso tem a ver? Ao nível do trabalho, antes de começar o projeto, lá no requisito, ao que ele pediu para a gente. Isso é uma proposta que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Aqui o problema, isso aqui foi feito onde? Lá no processo, naquele documento de processo. Aí depois vem aqui, ó, os indicadores que a gente vai levantar, um item por item que a gente vai fazer. Como a gente identificou isso daqui? Fazendo o projeto com ele lá, o requisito com ele lá. O caso de uso, ó, isso tudo vai virar função de sistema. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um caso de uso, ó, tudo isso daqui vai virar função de sistema. Aí ele falou, legal, mas o que você vai entregar para mim? Esses requisitos funcionais aqui. Eu vou entregar 26 requisitos funcionais nesse projeto. Inclui usuário, permissão, login, atualizar praça, viagem, passagens, tá vendo? É a gestão do pagamento de pedágios, por quê? Na POC que nós fizemos para ele, nós demonstramos para ele que ele perde de 2 a 3 milhões de reais por ano com pagamento indevido de pedágio pelas carretas dele. Entendeu? Aí, essa parte aqui de dados, aqui o processo, ó, tá vendo? Como nós chegamos nisso? Mapeamos. E o que nós vamos entregar? Essa é uma das telinhas que a gente vai entregar no BI, que nós estamos fazendo para ele, ó. Isso é um BI feito por robô. Então, quem está fazendo isso aqui? É um conjunto de robôs que vai gerar isso aqui. Entendeu? E aqui, ó, os detalhes. Então, isso tudo que vai chegar para o cara implementar, um passo antes, a gente fez mapeando os requisitos, mapeando os casos de uso. Então, uma coisa importante aqui, ó, é identificar atores, que são os usuários, né? Os caras que vão usar o sistema e os casos de uso. Isso é importante, tá vendo?
Também é importante identificar e listar, né, os requisitos funcionais. E o que é requisitos funcionais, pessoal? São as funcionalidades do sistema. Essa lista aqui, ó. Para que você usa? Para fazer proposta. Essa proposta aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui, ó. É um projeto de 1.688 horas, dividido por... Essas são as sprints que a gente vai entregar, tá vendo? Com todo o cronograma dela bonitinho lá. É um projeto de, ó, 251 mil. Tá vendo só? Aqui, ó. Como nós chegamos aqui? Nós chegamos aqui avaliando o esforço de entregar cada um desses requisitos aqui. Entenderam o que eu estou falando? Então, eu vou parar aqui. E esse não é o único caso. Ó, esse cara aqui, eu quero que vocês vejam isso, só para vocês entenderem. A EON, ela faz toda ela faz toda a regularização de vistos para quem vem trabalhar aqui no Brasil pela Petrobras, nas plataformas da Petrobras, é feito pela EON. Então, se a gente olhar aqui, ó, como é que foi feito? Como é que foi feito? Aqui, ó. São 58 requisitos funcionais que vão ter no portal, mais 12 robôs que vão alimentar esses caras aqui para eles. Tá vendo só? De novo, a arquitetura, aí o processo de cada processo, cada requisito funcional detalhado aqui, ó, todos eles detalhados. Ele já exigiu que a gente detalhasse esse levantamento. Tá vendo? Todas as telinhas. E aí, no final, ele quer um exemplo, né? Então, aqui são robôs, dashboards, né? Tudo que vai ter. Aí, no final, ele fala, ó, quero um exemplo de telinha de... vai ser assim. De gestão, que ele queria ver, né? Aí, colocamos para ele o exemplo da tela de aplicação, que é o visto. Esse documento de visto aqui é um documento que ele manda assim no sistema, ou ele tira uma foto, e a partir da foto a gente tira os dados e preenche esse documento aqui. E da onde veio isso? De novo, o desenvolvimento, aí vem a premissa, as políticas, as estimativas, os aspectos comerciais. Ó. Tá vendo? Da onde veio isso? Isso veio do levantamento dos requisitos. Ele pediu até para detalhar um pouco, a gente trabalhou até mais do que tinha que fazer nos clientes normais, né? Um pouco mais. Mas a gente faz esse trabalho que eu acho legal, tá? Quando a gente já entra para desenvolver, né? E aqui, ó, com base nesse cara aqui. Se você pegar o caso da Uber, a mesma coisa. Ó, se a gente vier aqui e pegar a Uber, aqui é todo o faturamento da Uber. Como é que é feito? Feito por robô. De que jeito? Esses são os requisitos que eu vou fazer. Ó. São robôs. E aqui está o fluxo levantado de cada requisito funcional. Entendeu? Detalhar, aqui tá, lá ele está detalhado, aqui a gente pegou e fez uma arte para ele. Mas está vendo aqui? A gente faz isso. 12 mil, cara, a gente faz 12 mil gerações a gente gera 12 mil notas de débito, de 12 a 15 mil notas fiscais na Prefeitura de São Paulo. Depois a gente gera boleto no banco, 12 mil boletos, de 8 mil boletos, que nem todo mundo tem boleto. Junta tudo isso daqui e manda de 12 a 15 mil e-mails para eles. Eles demoravam para fazer isso aqui, eles demoravam por volta de 2 semanas, com 4 caras fazendo isso lá. Os nossos robôs agora estão fazendo isso
Isso já é uma proposta ganha, já implementada. Nossos robôs estão fazendo isso, agora fizeram em 32 horas corridas. Né? Começa num dia, no outro dia já terminou. Por quê? Porque a gente identificou os requisitos. E tem que identificar requisitos não funcionais. Que é a performance, tem que criar um documento de requisitos não funcionais, que é não esquecer de pedir se tem tempo de resposta, segurança. Por exemplo, deixa eu mostrar um outro exemplo para vocês. Nós estamos fazendo um projeto em que envolve a GM, que envolve um cara lá dos Estados Unidos, né? E lá ele mandou para a gente uma orientação de como ele quer a segurança da informação. Ele lá. E tudo aquilo lá é requisito não funcional. Então, ele quer saber política de senha, política de acesso, tá vendo? Como é que se está criptografado o acesso, como é que está o controle de rede, como é que está o controle de acesso sem fio, como é que é a segurança física, como é que é o gerenciamento de vulnerabilidades dentro do site, né? Políticas para antivírus, para controlar vírus. Então, tudo isso daqui, se eu não considerar no meu projeto, o que vai acontecer? Eu vou ter um esforço, que ele vai cobrar isso de mim, e eu não vou colocar esse esforço na proposta. Por quê? Porque eu não levantei. Entendeu o que eu estou falando? Então, requisitos não funcionais é toda a parte de segurança da informação, acesso, né? Acesso, segurança da informação, a parte de performance. Olha, eu quero esse painel aqui, eu não sei se você tem isso hoje, Kelly, mas esse painel aqui, ele não pode demorar mais que 10 segundos para carregar. Porque se demorar mais que isso, o cara vai embora. Entendeu? A parte de recuperação, por exemplo, de performance, de desempenho. Então, eu já processei de backup e restore. Tem política disso. Você entendeu? Se tiver, o seu sistema, eu quero que o seu sistema tire automaticamente um backup da base de dados atual para que depois eu consiga subir e guardar isso na nuvem. Pô, legal. Então, se eu não fizer isso aqui, eu vou fazer a funcionalidade lá e não vou cobrar. Entendeu? Então, essas questões aqui por exemplo, uma coisa muito comum é isso aqui, ó. Isso é comum, ó. E não é requisito funcional, por exemplo, vou mostrar um negócio para vocês que é muito comum, que é, por exemplo, esse cara aqui, ó. Antes de começar o projeto, o cara quer saber qual é, por exemplo, ó, esse aqui é o delivery. Esse aqui, ó, para esse cara aqui, ó, por exemplo. Eu estou tentando mostrar para você, Caio e Kelly, onde usa e na prática o que a gente vê, você entendeu? Na prática, né? O que o Rubens fala, mas isso usa de que jeito, entendeu? Então tentar mostrar para vocês como isso daqui é usado no dia a dia, tá? Aqui, por exemplo, ó, eu quero pegar esse projeto aqui. Antes dele começar, ele queria saber a navegação, o que vai ter, como é que vai ficar, entendeu? Que eu queria pegar um que eu não comprometesse, que não tivesse... que eu não comprometesse o cliente, entendeu? Mas, por exemplo, deixa eu ver se a Borelli tem. Não. Não, mas vocês entenderam o que eu estou falando, né? Aqui, ó, esse cara aqui, por exemplo. Esse cara, tudo bem, que não deu certo, tá lá, não foi para frente. Mas antes de fazer, o que ele queria? Ele quis ver o que é a aplicação, era uma aplicação de teleconsulta. Então, ele teria essas opções aqui, aí ele teria a opção
de fazer uma anamnese. Depois que ele fez a anamnese, ele conversa com o doutor da cidade dele. Isso fica tudo registrado numa base de dados. Ele pode medicar, ele pode ter o histórico do atendimento deles, entendeu? Esse é um projeto que foi paralisado agora por causa da pandemia, né? Mas estava aí, ó, o médico, o munícipe, o paciente, a triagem, que é, né? Aí a agenda, a consulta gera o prontuário, receita médica, né? E o médico, a especialidade dele é esse projeto aqui. Ela queria ver a prefeita, é uma prefeita, né? Ela queria ver a prefeita não, ela é uma secretária de saúde lá. E ela queria ver aqui como ia ficar o software que a gente ia desenvolver, né? Mobile, que ela queria o software no mobile lá para ela. Não, eu não vou fazer tudo, mas eu vou fazer, né? Então, quando a gente fecha o projeto, tem que fazer a navegabilidade. Para quê? Para ele validar se aquela proposta, né, se a navegabilidade é do jeito que ele imaginava, não é? Então, toda a parte de user interface, experiência do usuário, né? Então, toda a navegação e usabilidade. Tem que levantar aqui também. Como é que levanta a navegação? Fazendo um protótipo, só de tela, e mostrando para o cara lá. Mas isso, se você não pedir para o cara fazer, não faz. E se você não estiver lá no dia, como é que o cara sabe o que tem que fazer? Você não pode... Então, a sua empresa vai crescendo, foge do seu controle e começa a... As pessoas que entram precisam ter um processo definido para eles estudarem aquele processo e saber executar a tarefa no dia a dia dos projetos. Então, detalhar os requisitos. Detalhar os requisitos. De que forma? Escrever aquilo que você viu lá, né? Escrever as regras de negócio. É um jeito. O outro jeito é escrever. E aí, aqui, pessoal, tem empresa que pede, por exemplo, lá dentro de um dos meus clientes lá, a gente precisa escrever o documento de caso de uso. Então, precisa escrever um caso de uso. Tem que ir lá escrever o caso de uso certinho. Então, tem que escrever lá o objetivo do caso de uso, tem que escrever as entradas do caso de uso, depois tem o cenário, o cenário do caso de uso, todos os cenários do caso de uso, e depois como fica, né, depois que roda o cenário. Então, geralmente, ou quando trabalha com método ágil, escrever um resumo do requisito ou uma história. Tem cliente nosso que trabalha com método ágil, a gente só escreve um resumo da história lá e tá bom. Entendeu? Porque ele tá do meu lado lá, dá pra gente fazer certinho, só fazendo a história. Depois disso, ó, isso aqui tudo vai virar processo. Vocês escreverem lógica, escrever um fluxo para fazer isso daqui. O que o cara tem que fazer para fazer cada um desses caras aqui. Entendeu? Aí depois, ó, detalhou o requisito, né? Aí, ó, se a gente olhar aqui, vamos olhar o nosso Bíblia lá, que é o RUP, né? O que o RUP fala? Ó? Desenvolver uma visão, desenvolver o plano de gerenciamento de requisitos, que é o que vai acontecer, o que eu faço se o requisito mudar, né? Então, não quero ver isso agora, eu quero partir para o próximo. Ó. O que é gerenciamento das necessidades? Capturar o vocabulário, a gente já vai capturar. Aqui, ó, identificar as solicitações dos usuários, tá vendo? É que cada um, eles usam, na tradução, investidores, stakeholders, entendeu? Então, eu uso sempre o meu usuário, né? Então, identificar os pedidos dele, tá? Aí, desenvolver a visão é praticamente desenvolver um documento de visão.
que no nosso caso, a nossa proposta que a gente entrega para o cliente, ela tem cara de documento de visão. Porque eu coloco lá o objetivo de negócio, o ganho que ele vai ter, o investimento que ele vai fazer. É praticamente esse documento de visão, as grandes empresas têm internamente, e quando é um terceiro, esse documento de visão é muito próximo de uma proposta técnica comercial, entendeu? Então, a gente entrega uma proposta com tudo que eu vou fazer, o ganho que vai dar, quanto que ele vai ganhar, né? Isso, se você pegar o template de um documento de visão e pegar uma proposta da Questum, ou de um fornecedor de software, você vai ver que ela é muito parecida, tudo bem? Então, a gente sabe que tem que desenvolver esse documento de visão, ou se a gente, no caso da Questum, é um prestador de serviço, esse documento de visão nós vamos chamar de proposta técnica lá, entendeu? Mas aqui, ó, na academia, o que chama? Desenvolver documento de visão de negócio. Se você pegar depois e consultar aqui no Google e olhar o que a gente tem aqui, né, ó, por exemplo, ó, aqui é institucional, né? Mas se você olhar aqui, o objetivo, o benefício, o escopo, entendeu? Esse aqui é mais, né, resumido. Mas pegar aquele que eu te falei, né, que eu te mostrei da SADA ou de outro cliente qualquer, vai estar lá, e o legal, ó, por exemplo, deixa eu mostrar um negócio legal aqui. O legal é que quando a gente mostra aqui, a gente tem que chegar para o nosso cliente, por exemplo, ó, nós temos que chegar para o nosso cliente, por exemplo, e mostrar para ele, deixa eu ver se esse aqui tem. Deixa eu pegar um aqui. Se eu conseguir trazer para cá, eu vou mostrar para vocês. Esse aqui não. Acho que esse aqui, ó. Quer ver? Porque esse documento vai para eles lá, tudo bem? Ó? Tudo que vai fazer de novo, ó, tudo detalhado, ó, tudo detalhado. E olha aqui o ganho, pessoal. Tá vendo o ganho? Para cada funcionalidade que eu vou implementar, o ganho. Tá vendo? No final, ainda faz um resumo do ganho, ó, resumo dos ganhos. E quantifica esse ganho. Ó. Com a implantação dos nossos robôs para fazer isso, o nosso cliente vai ganhar 992 horas por mês, o que equivale a 6 recursos por mês. Entenderam? Deixa eu atender aqui, ver se é alguma coisa. Pronto? Entenderam, pessoal, o que é, para que serve esse documento de visão aqui? Nas empresas que vão fazer um projeto interno, eles vão, em vez de pedir uma proposta, vão pedir um documento de visão. Nesse documento de visão, vai ter lá os objetivos, o ganho que ele quer ter, qual é o problema que aquele software tem que resolver, quanto vai investir, quanto que eles imaginam investir para fazer o software. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo prático para vocês. Aqui, ó. Ele vai investir, por exemplo, investimento. Ele vai investir 1 milhão, vai investir 100 mil. Ó, vai investir 100 mil. Vai investir 100 mil. Né? A receita que esse projeto vai dar, depois que ele entrar no ar, é aumentar 10% minhas vendas. Hoje, vendas atuais. As vendas atuais hoje, elas estão em 2 milhões por mês. Um exemplo só, tá, pessoal? Só para a gente entender como é que é isso. 2 milhões por mês. Tá vendo aí? 2 milhões por mês. Então, a projeção é de 10% que eu falei, né? Então, é 200 mil. Vou colocar aqui um número mais próximo do real, um número mais interessante, 5 milhões. Então, a projeção é 500 mil. E vai aumentar o faturamento de 500 mil. É 10%, tudo bem? Então, o retorno de investimento... O que é retorno de investimento?
para cada real investido, o projeto irá devolver o quê? Qual que é a formulazinha do ROI? Você pega o valor investido, o valor da receita, tira o valor do investimento e divide pelo valor do investimento. Então, nesse caso aqui, a nossa continha vai dar 4. R$4. Então, para cada real que ele investir, ó, se eu pegar 5 menos 1 que ele está investindo, dá 4. 4 dividido dá 400, né? 400 mil. 400 mil dividido por 1.000, que é o investimento, para cada real que ele investir, ele tem 4 limpo na mão dele. Entendeu o que eu estou falando? Então, é um projeto que dá um ROI aí bem bacana. Então, Sim. Tem que justificar o ROI. Não sei se vocês estão entendendo. Entendeu o que eu estou falando? Payback. O payback é em quanto tempo eu pago. Tá? Isso está fácil, né? Se ele vai devolver 500 mil na implantação e ele custa 5, pô, no primeiro mês ele já pagou. Concorda que no primeiro mês ele pagou? Sim. Entendeu? Então, no primeiro mês de implantação, o projeto está pago. Então, o payback, dentro do mês, ó, 1 mês após a implantação. Então, o payback, 1 mês após a implantação. Então, hoje, todo mundo que trabalha comigo na Queston, o Caio, para você ter uma ideia, ele que vende projeto para mim tem que ter isso aqui, ó. Nós temos que saber calcular o ROI e o payback do projeto. Por quê? É o que vai, no nosso caso, nós somos terceiros, né? Então, em vez de dar um documento de visão, eu vou entregar uma proposta. E vai encantar o meu cliente, vai ajudar o meu cliente a comprar meu projeto, se eu mostrar para ele quanto ele está ganhando. E não porque ele está gastando, porque ele está ganhando. Entendeu o que eu estou falando? Sim, entendi. Sim, faz total sentido. Então, isso tem que ter. E para quem vai comprar, por exemplo, você é um gestor da área e alguém pede um projeto para você. Ele vai fazer um documento de visão e vai mostrar o quanto o projeto, quanto que você, como gerente, vai ganhar na área. Entendeu? Eu vou pagar o Rubão 100 mil, mas eu vou abrir uma possibilidade de ganhar 500 mil de faturamento. Então, para cada real que eu contratei da empresa do Rubens, eu vou ganhar 4 para a empresa. Então, você vai para o seu diretor lá e mostra para ele, o diretor vai para o presidente e mostra para o presidente. É isso. Entendeu? Então, desenvolver o documento de visão é importante. E desenvolver, depois detalhar os requisitos. E tem um processo que a gente não pode esquecer, sendo bem pragmático aqui, ó, vamos fazer, eu estou enxugando o máximo, vocês viram que tem um monte de coisa lá, né? Que é realizar a gestão das mudanças do requisito. Como assim? Se o cara mudar o requisito, aquela telinha lá, né? Agora, eu quero que, por exemplo, vou dar um exemplo prático do que aconteceu com a gente. O cara do navio, ele vai entrar numa tela na web e vai preencher para mim os dados dos passaportes, para os caras legalizar. Tudo bem? A solicitação vai ser feita via web. Aí eu fiz toda o meu cronograma, o meu custo. Concorda comigo, Caio? Concorda comigo? Sim, concordo. Kelly, né? A gente fez tudo isso, né? Baseado naquilo. Lá no meio, o cara chegou e mudou. Falou, só que é o seguinte, ele não vai mexer, não. Ele vai tirar. Eu quero que ele tire uma foto do documento que ele preenche lá, ele tira uma foto e o seu robô vai ler esse documento aqui, vai estar lá impresso lá, ele vai tirar uma foto do documento impresso e vai mandar para vocês. Caraca! Um outro documento, um outro projeto que eu vou fazendo, o projeto do captura de atestado médico. No começo, era um portal que o cara digitava o atestado, agora mudou. Ele quer que tire uma foto do atestado e o nosso CR... O robô reconheça tudo. O nosso robô... Oi?
O robô reconheça todo o atestado pela foto. E preenche na tela, e quando o cara receber, ele já recebe a tela preenchida, com a imagem do robô, do atestado aqui do lado, e do outro lado, eu até tenho esse vídeo aqui, né? E do lado de cá, os dados capturados, se tiver algum dado incoerente, ele vai lá e arruma. Tudo bem? Qual o impacto que isso deu? Se eu não falar para o cara que ele tem que realizar a gestão de mudanças dos requisitos, ele vai fazer a mudança no meu projeto sem cobrar um tostão do cliente. Entendeu o que eu estou falando? Então, aqui, ele vai falar assim, ó, tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção no cronograma. Tudo bem? Tem que prestar atenção no custo. Tem que avaliar, né? Então, aqui, ó, avaliar impacto. Aqui, ó, ele vai. São subprocessos. Avaliar impacto no cronograma. Avaliar impacto no custo. Avaliar impacto nas pessoas, na equipe, que vai ter que contratar, se a tecnologia, né, se é nova tecnologia, tudo bem? Se eu tenho esses caras todos, avaliar impacto em compras, se isso não vai fazer que eu tenha que comprar alguma coisa que não estava previsto, uma licença, tudo bem? Avaliar impacto. Olha só, né? Avaliar impacto no programa, no custo, na equipe, em compras e na qualidade. Como assim na qualidade? Cara, isso tudo, eu tinha colocado lá um tempo nos testes, um tempo, né, só que agora isso vai mudar, porque eu vou ter que a equipe nunca trabalhou com esse projeto, pode dar impacto. Então, você coloca qual é o impacto que vai dar aqui. Isso tudo, né, só nesse processo aqui. Então, esse processo, ele tem que estar escrito de uma forma que eu consiga direcionar o cara e ter certeza que ele observou pelo menos isso. Entendeu? Pelo menos isso. Eu tenho que ter observado. Tá? Bom, isso feito, vamos olhar para cá agora. Isso feito, vamos olhar aqui. Ó. Vou dar um resumo. Analisar o problema, ele quer entender o processo, ele quer entender como é que trabalha hoje, tudo bem? Depois que eu entendi qual é o processo e como ele trabalha hoje, eu vou identificar as necessidades que ele quer que o sistema faça para ele. O que ele quer que o sistema tenha? Então, aqui eu vou começar a identificar todos os requisitos funcionais, a lista dos casos de uso, requisito funcional, tudo aqui. Depois aqui, o que é esse resumo no definir sistema? É quando eu começo a transformar esses casos de uso aqui que eu levantei naquela lista de requisitos funcionais. Depois de gerenciar esse escopo, pegar... Isso aqui podia ser uma coisa só, tá? Na verdade, esses três aqui, ó, podia ser uma coisa só. Por quê? Porque agora ele vai fazer o seguinte, ele vai transformar e vai começar agora a desenhar o protótipo de telas, bem, não o protótipo, mas as telinhas ele já vai começar a identificar. E aqui, nesse cara aqui, ele vai começar a escrever o detalhamento das regras de negócio de cada função que ele vai colocar no sistema. Ele vai praticamente detalhar as regras aqui. E, durante todo esse projeto aqui, eu vou vendo se vai mudar requisitos. Se vai ter mudança de requisito, qual é o impacto que vai dar. Isso é a proposta do RUP, certo? Vamos olhar o documento que estamos criando aqui?
Ele identifica o vocabulário, os atores e os processos. Ó, o vocabulário, vou colocar aqui, ó, identifica os atores, né, os casos de uso. Antes disso, identificar os processos, mapear, né, vou colocar mapear. Ó, mapear os processos de negócio. Mapear os processos de negócio, depois ele vai identificar os atores e caso de uso. Por exemplo, isso aqui podia estar aqui dentro, então eu vou tirar isso aqui. O caso de uso, não. Mas os atores, aqui, você já vai identificar, né, quem interage com esse cara. Depois, quando você desenhar o diagrama de caso de uso, se você pegar qualquer caso de uso nosso aqui, ó, qualquer caso de uso, você vai ver que tem os atores mapeados, relacionados ao caso de uso, né? Tudo bem? Então, é desenhar aqui, ó, aqui é elaborar, né? O diagrama de caso de uso e de caso de uso, né? E a lista dos casos de uso. Você já imagina que tem que orientar o cara a fazer um documento, ele vai ter que mostrar lá o diagrama de caso de uso e a lista dos casos de uso que ele identificou e atores, a lista dos casos de uso e seus respectivos atores. Tá vendo? Depois, você vai transformar esses requisitos funcionais em esses casos de uso em requisitos funcionais. Depois, você vai falar para mim quais são os requisitos não funcionais que aquele projeto vai ter que ter. Depois, vamos detalhar, e aqui também, ó, quando a gente fizer esse detalhamento aqui, que a gente for detalhar os requisitos, a gente vai escrever as regras de negócio, o documento. Aqui, ó, era bem legal quando a gente estivesse identificando os requisitos funcionais. Depois de fazer isso, também, ó, elaborar o protótipo das telas do sistema que o cara vai desenvolver. Então, isso tudo, ó, o que você está falando aqui, Caio? Você vai me contratar e você fala assim, cara, eu quero em requisitos, eu vou pagar para você fazer toda a identificação dos requisitos para o meu time começar a codificar depois. O que eu quero que você entregue? Eu quero que você faça isso aqui, ó. Entendeu, Caio? Aí, se você é meu funcionário e vai trabalhar no começo no projeto, identificando os requisitos, eu quero que você faça tudo isso aqui. Agora, para fazer tem que fazer um levantamento de tudo isso aí para ver exatamente como vai ficar o contexto todo e como vai ser entregue, quanto vai custar. Isso. Agora, para fazer isso, como é que identifica o vocabulário? Preencher para cada novo. Então, isso aqui, na verdade, ele pode ser, ó, Ctrl X, ele pode ser um item do processo. Então, aqui, ó, o que você quer que ele faça? Ele desenhe, por exemplo, um fluxo do processo. Vou até colocar aqui, né? O que tem que prestar atenção em cada um desses, ó. Ele tem que desenhar o fluxo do processo. Desenhar o fluxo do processo. Ele tem que escrever um resumo de cada processo mapeado. A gente vai criar esse documento para cada etapa, para uma pessoa se basear no nosso documento e desenvolver. Os envolvidos no processo. Identificar ferramentas, identificar softwares e sistema que ele usa no processo, softwares, né, e sistemas que utiliza no processo, que utiliza, né,
são utilizados. Vocês veem a facilidade que a gente escreve aqui, não é porque é fácil, não, cara. Aliás, tem pouco professor que sabe fazer isso, viu? De verdade. A gente escreve com tanta facilidade assim que a gente usa isso todo dia. Entendeu? Todo dia a gente faz projeto, todo dia a gente faz isso. Se eu não fizer isso direito, eu não consigo cobrar direito. Se eu não cobrar direito, eu tenho prejuízo. Eu entrego no prazo errado. Entendeu? Então, para mim, isso aqui é o dia a dia. Tá vendo? E o vocabulário que os caras usam lá. Então, criar lá uma seção no documento. Então, isso aqui tudo, vocês vão ter que fazer um fluxo que vai pedindo para o cara fazer isso. E isso aqui tudo, por exemplo, tem que estar em um documento, 2 documentos, que vocês vão criando. Ó, tá vendo esse documento em processo? Ele é mais ou menos o que está aqui. Então, vocês vão materializar isso dentro de um fluxo de processo. Ó, praticamente o que eu pedi para fazer aqui, ó, eu criei um fluxo, tá vendo aqui, ó? E materializei esse fluxo num documento, que é o documento que ele vai entregar aqui, ó. Que é o documento que esse processo vai gerar, que é esse documento aqui. Então, eu amarrei tudo. Então, quando o cara chega na Questo, eu treino ele nisso, mostro o documento depois e explico o que ele preenche em cada item do documento. Aqui, ó, identificar os atores e o caso de uso. Aí explicar para o cara como ele tem que fazer o caso, que depois ele tem que pegar lá os documentos e elaborar o caso de uso. Está aqui, ó. O que você tem que prestar atenção aqui? Que ele faça o caso de uso, que ele liste a relação dos casos de uso, ele liste os respectivos, né, atores de cada caso de uso. Então, que tal? Então, isso aqui é lembrar ele que ele tem que fazer caso de uso, tem que fazer ator. Como é que faz isso? Vai lá, faz um processinho, faz um documento que ele coloca o diagrama de caso de uso, que depois ele coloca a lista do caso de uso, né? Ou um documento que ele coloque o título e o caso o caso de uso todo e toda a lista de caso de uso e os atores. Então, ator caso de uso, ator caso de uso, ator caso de uso. Tudo bem? Então, um documento Word para fazer isso. Ou ele, se tiver um sistema que faz isso, tudo bem. Por exemplo, no Itaú, nós trabalhamos no Itaú, eles têm um sistema para isso. A gente vai lá e digita tudo isso aqui no sistema. Tudo bem? Identificar os requisitos funcionais é elaborar, é criar a lista de requisitos, documento de requisitos. Esse documento aqui que vocês viram aqui, ó, é a lista dos requisitos funcionais. Ó. É essa a lista dos requisitos funcionais e, né, para cada requisito funcional listado aqui, um resumo do que ele é, o objetivo daquele requisito. Tudo bem? Bem legal, né? Bem simples de fazer, tá? Mas se você não escrever aqui... Simples, escrever aqui que ele precisa fazer isso, ele não vai fazer. Ele vai achar só que o caso de uso já resolveu. Entendeu? Então, você tem que ir aqui e falar para ele que ele tem que elaborar a lista de requisitos funcionais. E aonde ele vai fazer isso? Onde ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso no documento de requisito, que é aquele documento que eu te expliquei lá. E escrever um resumo de cada requisito funcional. Entenderam? Aí, ó, bacana. Aí você já cria um documentinho para fazer esse processo. E esse processo aqui, protótipo, você já vai elaborar o protótipo de telas para validação. Protótipo de telas. Tá vendo? E depois,
Depois vai ter que aprovar. No seu fluxo, você tem que colocar, não pode esquecer nenhum desses fluxos aqui de colocar aprovação com o cliente. Pegar o de acordo dele. Você não pode esquecer de fazer isso, entendeu? Eu estava esquecendo aqui. Requisitos não funcionais, você vai criar o documento aqui, ó. Isso tudo são seções. Isso tudo, A, B, C, D e E, são seções do documento de requisitos não funcional que você vai pedir para o cara preencher. Então, se você baixar na web um documento de requisitos não funcionais ou de especificações suplementares, você vai ver que isso daqui são entradas do documento. Você vai ter que criar um processo dizendo, pegar um documento e escrever um processo para ele preencher aquele documento de maneira adequada. Entendeu, o cara, qual que é o desafio que eu pedi? É isso. Agora, detalhar os requisitos. Já coloquei aqui, ó. É um documento que a gente vai detalhar o caso de uso. Então, você tem, como é que é um documento de caso de uso? Pega um documento de caso de uso e escreve um processo para ele, passo a passo, preencher o documento de caso de uso. E aí você coloca o documento de caso de uso como o documento de saída. Igual eu fiz aqui, ó, Caio e Kelly, tá vendo? Eu pedi para ele preencher e o documento é a evidência que ele fez aquele processo. Entendeu? E aqui a gestão de mudança, o documento de visão de negócio, baixa na internet, tem vários, e para cada tópico você coloca como uma atividade que ele tem que fazer, e o documento final é o documento de visão de negócio. Se for um terceiro, a proposta comercial dele, técnica, tem que conter todas as entradas do teu documento de visão. Entendendo o que eu estou falando? E aqui, realizar as mudanças de requisito é criar um processo que, se ocorrer mudanças de requisito, avaliar impacto no cronograma. O que é impacto no cronograma? É calcular, estimar o esforço e o novo cronograma e comparar o desvio que dá e comunicar esse desvio para o cliente. Você vai fazer isso para cronograma, para custo, para equipe, para compras e para qualidade. O mesmo processinho. Então, no final de tudo isso, né, você vai comunicar. O que eu faço com isso? Você vai comunicar aos clientes, ao cliente, comunicar os impactos ao cliente e receber do cliente a aprovação para o prosseguimento. Ou a negativa. E na negativa, tem dois caminhos. Encerra, descarta a mudança. Então, o projeto não vai ter mudança nenhuma, vai do jeito que está. Entendeu? Descarta a mudança. Ou reavalia a mudança. E aí, manda de novo para o cara, ele reavalia e volta de novo para entrar nesse fluxo aqui. Uma vez reavalia a mudança, né? E nos dois casos, se reavalia a mudança, ele volta. Se descartar a mudança, ele termina o projeto. Ele descarta aquela mudança. O projeto continua. Tem que fazer um fluxo para isso aqui. Esse é o trabalho que eu pedi para vocês. Show. Legal. Eu acho que eu captei a ideia. Esse trabalho tem que ser entregue, pessoal. Na próxima aula eu vou combinar, tá vendo? Ele tem que ser entregue até o final do semestre. E é o trabalho que você tem que fazer. O que tem que ter cada um desses daqui? Tem que ter a parte escrita e um fluxo, que é basicamente... Basicamente o documento para a pessoa se basear. Eu vou te dar esse cara como exemplo, e você escreve todos os seus processos baseado nesse aqui. Aí esse aí é o escrito, e o slide 3 lá é todo o fluxo, né, basicamente. Isso. O fluxo todo do requisito seu vai estar aqui. Né? Um com outro. Então,
qual é a sequência disso aqui, né? Então, mais ou menos, essa sequência aqui, só para orientar vocês, é mais ou menos essa sequência aqui, ó. Entendeu? Sim. Se você fizer um fluxo mais ou menos igual esse daqui, com esses nomes aqui, ó, você praticamente fez o seu. A ideia é que você, ao clicar nesse fluxo aqui, ó, um pouco diferente do que eu fiz, ó, quando você clica nesse cara aqui, você me mostra o documento de ação. Você me mostra isso aqui, ó. Perfeito, entendi. Isso aqui, aliás, perdão, você me mostra, perdão, você me mostra esse cara aqui, ó, esse, e aqui é o fluxo, né? Então, ver o fluxo do processo. Então, perfeito. É esse, clicou aqui, você vê o artefato, clicou aqui, você vê o processo. O detalhamento dele. Para a gente fazer isso, vamos ver certinho, ó. Aqui tá o... Deixa eu ver se tá aqui o fluxo, ó. Você clica aqui, ó. Pode me mandar esse aí como exemplo para a gente usar de base? Já vou colocar para vocês agora, tá? Eu mando esse, entendeu o que eu tô falando? Então, você tem que fazer esse, clica aqui, mostra esse, clica no documento aqui, mostra o documento. Se quiser ver o fluxo desse processo aqui, né? E aqui, no primeiro, esse fluxo maior, que é esse fluxo aqui, nesse jeito aqui, que é o projeto começando, ele vai fazer isso, tudo bonitinho, e aí a gente acabou de criar uma metodologia para fazer gestão de requisitos. Bacana? Gostaram? Sim. Porra, professor, primeiro, muito obrigado. Eu acho que agora a gente já tem o norte inteiro para caminhar. Eu tinha ficado na dúvida se a gente ia fazer um processo do RUP ou se a gente ia fazer os requisitos de algum projeto, entendeu? Eu tinha entendido errado. Mas ficou claríssimo, a gente segue o MDS lá, que é o Cultura, e vem fazendo todo o documento escrito para a pessoa seguir quando for usar o RUP. Na verdade, ninguém vai usar o RUP, na verdade, vai usar esse processo que você vai criar. Sim. A especificação, calma, eu vou colocar processo, né? A especificação do processo de levantamento, né? Levantamento, detalhamento e gestão de requisitos. Você entendeu por que isso aqui é importante na prática, o Caio? Sim, entendi. Entendeu? Mais do que na teoria, na prática. Eu ganho a vida fazendo isso. Se eu faço isso aqui errado, Caio, você já viu o impacto que dá para mim lá? Você perde dinheiro, ou você não vai deixar de analisar as coisas corretas. Eu vou te mostrar um cara aqui, ó, que se eu errar dinheiro, ó, quer ver? Um que eu vou te mostrar, quer ver, ó? Eu vou mostrar um aqui que foi, a gente teve um trabalho do caramba para fazer ele. Olha esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, a gente fez com o maior carinho. Por quê? Porque se eu erro, aqui, eu estou errando aqui, ó. Nesse valor aqui, ó. Valor de investimento. Olha o valor que... Imagine se eu erro aqui 20% do custo. Já era. Onde que eu vou arrumar sem conta para pagar meu funcionário depois? E o cronograma? Se eu arrumar o cronograma, se eu errar o cronograma, como é que eu faço? Entendeu? Então, tudo é baseado em requisitos, cara. Então, vocês pegaram, e foi legal que você, a Kelly, pegaram e a Priscila pegaram esse tópico aqui, porque é um dos tópicos mais importantes da área de tecnologia. Porque enquanto a Kelly, você, for desenvolvedor, está entregando só, isso não faz muito sentido para você. Quando vocês começarem a gerenciarem, vocês começarem a serem cobrados pelo resultado, como é que eu gero o resultado? A partir do requisito. Fez errado, fudeu tudo. Entendeu? Sim. Então é isso. Deixa eu salvar o documento lá. Tá?
salvei o documento. Cadê vocês? Estão aqui ainda? A Kelly até saiu já, eu acho. Não, ela caiu e voltou e a net dela caiu. Ela acabou de mandar mensagem falando que ia tentando voltar. Tá, então, cara, eu vou passar agora pro WhatsApp seu esses documentos aqui, depois você passa para elas também, tá bom? Porra, fechou, professor. É isso, meu querido. Eu acho que a minha forma de ajudar e contribuir foi essa, tá? Então, espero que você consiga fazer um trabalho bem legal, tá bom? Legal. E pode deixar que eu tô te devendo um café, hein? Puta sabadão aí, você perder 3 horas ajudando a gente, pô. Ó, Caio, é de boa, Caio. Eu fiz questão que você fizesse esse curso de novo, porque você tem muito potencial, menino. Você tem muito potencial. E a gente não pode perder esse potencial mimando você, passando. Não. A gente tem que ensinar você, e sofrer faz parte, são variáveis que carrega também. O sofrimento é um tipo de variável que a gente carrega na nossa vida, no nosso perfil. Tem que saber lidar com ela. E saber lidar que cada ação corresponde a uma reação que às vezes não é boa. Entendeu? Sim, com então, certeza. Cara, ainda tudo isso como uma lição que você precisa ter para amadurecer, porque você tem muito, mas muito potencial. Você é um cara que vai ficar milionário, mas tem que aprender a trabalhar você. Você tem muito potencial para você ter trabalhado isso. Entendeu? Tá bom? É isso, cara. E uma coisa que eu não posso deixar você esquecer agora, hein? Se precisar, vamos bater um papo, porque eu achei muito legal a ideia inicial sobre os seus projetos. Tá bom, cara. A gente vai conversando aos poucos. Tá bom? Perfeito, professor. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.